Estava incomumente ventoso na costa holandesa. É janeiro de 1953. Na noite anterior, um sistema de baixa pressão sobre o Mar do Norte causou ventos com força de furacão na Escócia, deixando para trás um rastro de destruição. É isso. Uma tempestade estava a caminho. A Holanda. O governo emitiu um aviso, aconselhando as pessoas a ficarem em casa. E o dia começou mal. De manhã, uma balsa no Reino Unido navegou em meio a mau tempo. As ondas alcançaram até 9 metros ou 30 pés e o capitão decidiu que era melhor voltar. Mas isso se provou um erro fatal. O navio virou e 133 pessoas morreram. Enquanto isso, na costa holandesa, as pessoas se preparavam para o impacto. A tempestade estava empurrando água por toda a extensão do Mar do Norte contra as defesas costeiras holandesas. Eles reforçaram muito essa costa. Isso porque toda essa terra fica abaixo do nível do mar e só permanece seca graças a esses diques e dunas. Humanos conseguem suportar ver. Às 22 horas, a tempestade estava em seu auge. Mas para piorar a situação, coincidiu exatamente com a maré de Sizígia. Então, por toda a Inglaterra, Bélgica e Holanda, os diques, irmão. A água gelada inundou vilarejos e ilhas inteiras com uma força implacável. Em menos de 30 minutos, algumas vilas ficaram submersas sob 3 metros ou 10 pés de água salgada congelante. Mas o verdadeiro tamanho da devastação ficou claro pela manhã. Dezenas de milhares de animais morreram afogados e milhares de casas foram levadas. A enchente matou centenas de pessoas na primeira noite, mas muitas ainda estavam presas em suas casas. Foi incrivelmente desafiador para os serviços de emergência alcançarem a área e muitas casas sucumbiram. Quando se trata da correnteza forte, mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas, mais da metade no dia seguinte. Este desastre teve um impacto profundo na cultura e economia holandesa, mas não de maneiras que você poderia imaginar. Naquele ano, a economia cresceu 8,4%. Isso foi excepcionalmente alto e foi parcialmente devido à tempestade. Os holandeses não perderam tempo, eles projetaram uma série de barragens, com portas, troncos e mais, docas, diques, barragens e barreiras contra tempestades, que agora são considerados uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Eles também causaram um rápido desenvolvimento da província afetada. Foi assim que os holandeses reverteram um desastre. Com o benefício da retrospectiva, antes da Segunda Guerra Mundial, vários estudos concluíram que os diques nesta parte da Holanda eram muito baixos. E já existiam vários planos para proteger a costa, mas foi uma ideia de Johan van Veen que chamou a atenção. Em 1942, ele propôs transformar drasticamente a região do Delta. Queria construir barragens e recuperar grande parte dessa terra. A ideia era restaurar a região, a sua geografia, no ano 800. Mas a Holanda ainda estava sob ocupação alemã. E após a guerra, eles estavam mais preocupados em reconstruir o país. Sabia-se que a região do Delta precisava de obras, mas não foi até a enchente do Mar do Norte que começou. Se tornou uma prioridade. Mais de 50 mil já foram evacuados para áreas seguras, logo após a inundação. Os radiodifusores holandeses arrecadaram dinheiro com o credo. Carteiras abertas, diques fechados. Mais de 100 mil pessoas perderam suas casas e 9% das terras agrícolas holandesas estavam agora inundadas com água salgada. Tornou-se uma prioridade máxima para as pessoas e os políticos prevenir que isso acontecesse novamente. O principal desafio era que esta costa, com todas as suas ilhas e canais, tinha mais de 700 quilômetros ou 430 milhas de comprimento. Isso é um grande custo para defender. Na boa tradição holandesa, uma comissão foi indicada para aconselhar o governo. E sim, são todos homens brancos envelhecidos. Mas este homem que você pode reconhecer como Johan van Veen, que agora foi nomeado secretário da comissão, apenas 3 meses após iniciarem o trabalho, apresentaram este relatório.
Suas primeiras descobertas foram sobre esta ilha. E todos esses retângulos pretos aqui representavam grandes buracos nos diques que ainda não estavam fechados. Esta ilha é particularmente vulnerável a tempestades devido à sua posição. E a primeira recomendação foi elevar os diques em 5 metros ou 16 pés acima do nível do mar. A segunda recomendação veio logo em seguida. Estava relacionada a este rio. Sabe, quando a água do mar está alta, pode entrar no rio e inundar uma área onde vivem 1.500.000 pessoas. Mas espere até ver o plano deles. Não apenas apresentaram um argumento convincente, como já tinham elaborado desenhos detalhados de como essas barreiras contra enchentes deveriam ser construídas. Esta proposta inteira foi feita em apenas 3 meses. Após meses, ele passou a apreciar a eficiência deles. Voltarei a isso mais tarde, mas grande parte desse plano foi executada exatamente como proposto. E agora é considerado um dos feitos técnicos mais impressionantes da história humana. Mas não é só isso. Todos. O próximo conselho foi construir barragens. É aqui que as grandes coisas aconteceriam. Eles recomendaram esses locais, que em mapas mais recentes pareceriam um pouco mais detalhados e muito mais legais. O objetivo dessas barragens era encurtar a costa. Seria reduzido de 700 quilômetros ou 440 milhas para apenas 80 quilômetros ou 49 milhas. Isso reduziria drasticamente o custo da manutenção e diminuiria o risco de inundações. 1 ano após a enchente, a construção das barreiras contra enchentes neste rio já havia começado e planos muito maiores ainda estavam sendo ativamente considerados. A comissão publicou o agora famoso Plano das Três Ilhas neste mapa alemão de 1945. Você pode ver com mais precisão como era a província naquela época. Aqui existem 3 ilhas, norte e sul de Beverland. E esta última ilha, no final da Segunda Guerra Mundial, sofreu um ataque dos britânicos. Eles bombardearam os diques e inundaram quase toda a ilha. 600 de 650 casas foram destruídas. Destruído. E a água salgada tornou a terra agrícola inútil por muitos anos. Isso é uma grande fraqueza para a Holanda em tempos de guerra. O plano das 3 ilhas, proposto pela Comissão Delta, conectaria Walcheren a South Beverland. Isso reduziria o litoral de 50 quilômetros ou 30 milhas para apenas 2,5 km ou 1,5 milhas. A comissão recomendou começar a trabalhar nisso o quanto antes. Foi um projeto relativamente fácil, e isso ajudaria a ganhar experiência para os projetos muito maiores que estão por vir. O relatório final foi divulgado em 1955. Foi aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, e formalmente assinado pela Rainha Juliana. A construção poderia começar. A estimativa inicial era de que as obras do Delta custariam 1,5 bilhão a 2 bilhões de florins holandeses. Se ajustado pela inflação, seria entre 8,5 e 11 bilhões de dólares. Eles começaram a trabalhar na barreira contra tempestades, no Hollands IJssel. Consiste em 2 eclusas, cada uma com uma barreira massiva que pesa mais de 600 mil quilogramas, ou 670 toneladas. Essas estruturas gigantes podem ser elevadas até 45 metros acima do nível do mar. Nível que permite a passagem de navios. Esta construção massiva é uma das menores das obras do Delta. E quando foi entregue em 1958, começaram a construção da barragem de Grevelingen. E eles começaram o trabalho no plano das 3 ilhas simultaneamente. Foi executado quase exatamente conforme proposto pela Comissão Delta. Os 2 depósitos foram construídos. As 2 ilhas. Uma vantagem adicional foi que essas barragens agora melhoraram a acessibilidade das ilhas, já que ambas têm uma rodovia no topo. Esses projetos proporcionaram aos holandeses alguma experiência necessária. Com a construção da barragem de Grevelingen, eles usaram um teleférico para mover blocos de concreto. Essa foi a primeira vez que essa técnica foi usada. E provou ser um enorme sucesso. A barragem também teve um efeito colateral infeliz. Esta região inteira ainda estava conectada ao Mar do Norte. E a represa recém-construída fez com que as diferenças de maré aqui se tornassem ainda maiores, ainda mais extremo. Os holandeses decidiram primeiro reforçar esta costa. Sabia-se que poderia não ser suficiente se outra tempestade forte acontecesse. Era agora uma corrida contra o tempo para construir uma barragem e fechar completamente essa entrada cedo. Mas essa não foi uma tarefa fácil. Tinha que abranger 6 quilômetros ou 3,7 milhas. E a água tinha 30 metros ou 100 pés. Profundo no seu ponto mais profundo. Enquanto a construção estava em andamento,
Várias tempestades empurraram o nível da água perigosamente perto daqueles em 1953. Diques, felizmente, seriam entendido o poder do mar. Enquanto isso, também embarcaram no desafio de fechar o Harding Fleet, que enfrentava um conjunto completamente diferente de desafios. Este é o estuário dos rios Reno e Maas. Não pode ser completamente fechado, pois essa água precisa ter para onde ir. Engenheiros dedicaram 1 ano e meio ao planejamento cuidadoso da construção de modelos em escala. Eles fizeram cálculos precisos e testaram suas ideias, enquanto partes das barragens já estavam sendo construídas para economizar tempo. A barragem de Harding Fleet foi um empreendimento enorme. Eles cravaram 20 mil estacas no leito do mar, algumas com até 24 metros ou 80 pés de largura. Em seguida, penduraram enormes portas de eclusa entre elas e construíram uma autoestrada com 4 faixas em cima. A barragem tem um comprimento de 5 km ou 3,1 milhas e largura de 1,5 km. Tem 1 km ou 0,6 milhas de comprimento. Possui comportas avançadas que controlam o fluxo da água e permitem a passagem de navios. Esta barragem foi encarregada de controlar o fluxo de água doce para o oceano. E construíram outra barragem mais para o interior. Esse local exato ele foi escolhido porque ajudaria a melhorar a conexão da autoestrada com o sul. Outro motivo para esta barragem era controlar melhor o fluxo de água. Do rio Reno, este rio passa por várias áreas industriais, como o Ruhrgebiet, o que o tornou relativamente poluído. Ser a barragem de Volkerak ajuda a controlar o fluxo dessa água poluída para o oceano, assim como o gelo à deriva durante o inverno. No início dos anos 70, a construção dessas barragens foi concluída. E o maior projeto das obras do Delta estava apenas começando. A construção da barreira do Oosterschelde começou em 1967. E o plano original era fechar fisicamente toda essa entrada, através de terras recuperadas e barragens fechadas. Só tinha uma largura de 9 quilômetros ou 5 milhas e meia, e mais da metade disso já estava fechada usando ilhas artificiais. Mas, no início dos anos 70, vozes mais críticas começaram a surgir. A fusão. Uma barreira fechada conteria as mudanças de maré, tornando a água doce. Muitos locais viviam da agricultura de mexilhões e ostras. E essas mudanças ambientais lhes custariam um negócio. Havia também pescadores que atravessavam essa passagem diariamente para pescar no mar, que eram contra o fechamento desta passagem. E depois, houve vozes críticas dos ambientalistas que seguiram. Temiam que essa barreira causasse danos irreversíveis ao ecossistema marinho. Esses grupos de manifestantes se uniram de forma altamente organizada e causaram uma reação pública contra a barreira fechada. A construção foi pausada. E como podemos esperar dos holandeses, eles nomearam uma comissão para aconselhar sobre algum tipo de meio termo. E meio que explodiu minha mente o que eles criaram. Eles mudaram o design dessa barreira. Ela seria aprimorada para controlar artificialmente as mudanças de maré nesta água. Para fazer isso funcionar, construíram mais 3 barragens. Isso diminuiu a área de superfície, o que teve a vantagem de precisarem de menos água para criar uma maré alta. Mas também criou essa rota de navegação do Reno para o porto de Antuérpia. Esta rota estava completamente livre de diferenças de título, o que é melhor para a navegação. E também criou reservatórios de água doce que poderiam ser usados pelos agricultores locais. Não te disse? É meio que um gênio meio termo. A barreira do Oosterschelde foi a maior construção não apenas dos trabalhos do Delta, mas na história do gerenciamento de águas holandesas. Consiste em 65 pilares que pesam 1,8 toneladas cada. 1 milhão de quilogramas, ou quase 2.000 toneladas. Sendo após um quarto de século de construção, em 1986, foi inaugurada pela Rainha Beatrix, com as agora famosas palavras: a barreira contra tempestades foi fechada, os trabalhos do Delta concluídos e a Zelândia está seguro. As comportas geralmente ficam abertas, permitindo a entrada de água do mar. Somente se o nível da água subir por uma tempestade para 3 metros acima do nível do mar, as eclusas fecham automaticamente. Isso aconteceu 27 vezes desde que abriu. Como com as outras barragens, diques e leiteiras,
há uma rodovia em cima. Essa conectividade melhorada é um dos benefícios mais importantes que os trabalhos do Delta trouxeram para a província, logo seguidos pelos próprios trabalhos do Delta. Uma tradição importante. Quando a velocidade do vento ultrapassa 7 na escala de Balfour, esta estrada se torna o palco dos campeonatos holandeses de ciclismo contra o vento. As bicicletas são fornecidas aos competidores e precisam chegar ao outro lado da barreira o mais rápido possível com equipamentos pesados. Me avise nos comentários se você quiser participar em... Comportas menores e barreiras foram construídas nos anos 80 e 90. Pode parecer modesta em comparação, mas a barreira de Maasland é uma verdadeira maravilha da engenharia. Na época da construção, o porto de Rotterdam era o mais movimentado do mundo, e essa barreira aumentou sua segurança. Cada porta tem 200 metros ou 200 metros e 650 pés. Larga, o que a torna a maior parte móvel de qualquer barreira no mundo inteiro. Só 5 décadas de engenharia genial foram concluídas. Este foi o projeto de gestão de água mais complexo da história e posicionou firmemente a engenhosidade dos engenheiros holandeses no mercado internacional. Mas isso também teve efeitos ambientais adversos sobre os quais precisamos falar. A água poluída da chuva agora entra na cera de abelha, que é um ecossistema natural frágil. Em Greveling, anteriormente saudável, levou apenas 3 semanas para quase todos os organismos vivos morrerem. Muito disso foi revelado, mas ainda existem zonas mortas nessa água. As obras do Delta tiveram um impacto negativo profundo no meio ambiente, mas parte disso foi revertida, está sendo cuidadosamente monitorado e até certo ponto foi mitigado. Muitas das obras do Delta foram planejadas para servir até o ano 2100, com algumas construções precisando de substituição antes disso. Mas projeções recentes concluíram que, com o ritmo acelerado da elevação do nível do mar, a barreira de Oosterschelde provavelmente já precisaria ser removida. Será substituído até 2080. A Holanda continuará a lutar contra o poder do mar, mas o que as obras do Delta nos mostram é que não importa a adversidade. Você pode contar com os holandeses para dar um jeito nisso com maestria. Se você não viu meu outro vídeo sobre os trabalhos de Zuiderzee, clique no vídeo aqui à esquerda. Ou então, clique no vídeo à direita se estiver afim de algo novo.